Antes de existir tempo, antes de existir céu, terra, estrelas ou galáxias, havia apenas Deus, e dele fluía luz, perfeição e glória. Em meio a essa eternidade silenciosa, Deus decidiu criar seres espirituais, milhões de anjos, cada um com uma função, uma missão e um brilho único. Mas entre todos eles havia um que se destacava. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer foi criado como um dos seres mais belos, mais inteligentes e mais próximos de Deus. Sua aparência reluzia como pedras preciosas. Sua voz ecoava como instrumentos afinados. Sua presença iluminava como fogo puro. Ele não apenas servia a Deus, ele estava perto de Deus. Tão perto que alguns textos antigos descrevem que ele caminhava entre as pedras flamejantes, locais reservados apenas aos seres de maior honra. Mas algo começou a mudar dentro dele. No céu nada é escondido. O brilho de um anjo reflete sua adoração e humildade. E um dia, talvez sem perceber, Lúcifer começou a admirar demais o próprio brilho. O orgulho não nasceu de uma vez. Ele cresceu como uma sombra silenciosa, primeiro pequena, depois profunda. Lúcifer começou a desejar aquilo que não lhe pertencia. Ele queria ser adorado. Ele começou a se comparar ao Criador, até que um pensamento proibido tocou seu coração. Por que eu devo servir? Por que eu não posso governar? Por que eu não posso ser como Deus? Nenhum anjo jamais havia ousado pensar isso. E Deus viu, ele viu a vaidade crescendo, viu a ambição se transformando em rebelião. Viu Lúcifer, o anjo mais belo, começar a transformar glória em arrogância. E então algo ainda mais perigoso aconteceu. Lúcifer começou a influenciar outros anjos. Ele sabia como falar, sabia seduzir com palavras. Ele semeava dúvidas. Por que devemos nos curvar? Por que Deus reina sozinho? Ele nos criou perfeitos, então por que não podemos ir além? As sementes foram crescendo, e 1/3 dos anjos, milhões, foram enganados. A primeira guerra da história estava prestes a acontecer, mas não com armas físicas. Era uma guerra de vontades, de lealdade, de verdade contra mentira. Quando o momento chegou, Lúcifer já não era mais o mesmo. Seu coração tinha se tornado pedra. Sua mente tinha se afastado da luz. E então ele proclamou sua rebelião. Eu subirei ao trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O próprio céu tremeu com essas palavras. E naquele instante, todo o universo parou. Deus, que é justo e santo, não podia permitir que o mal crescesse onde tudo era perfeito. A desobediência não poderia permanecer na presença da perfeição eterna. Mas Deus não agiu com violência. Ele não gritou, não guerreou. Ele apenas decretou. Não pode permanecer aqui aquele que rejeita a luz. E então, por ordem divina, surgiu aquele que enfrentaria Lúcifer, o arcanjo Miguel, líder dos exércitos celestiais. A batalha não foi apenas física, foi espiritual, intensa, definitiva. A luz contra a escuridão que nascia pela primeira vez. As escrituras dizem, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão, esse já era o novo nome de Lúcifer, agora transformado pela própria corrupção. Seu brilho sumira. Em seu lugar surgira ódio, inveja, rancor e uma ira que jamais tinha existido no universo. A batalha ecoou pelos céus. Estrelas estremeceram. Dimensões se romperam. O mal lutava para existir, mas a luz é sempre mais forte. Miguel, com sua espada flamejante, declarou: no céu não há lugar para aquilo que rejeita Deus. E num único golpe de poder divino, Lúcifer foi lançado para fora. Enquanto caía, uma mistura de fúria, humilhação e um desespero avassalador o consumiu. A luz que o adornava se desfez, e sua glória se converteu em sombras. A dor não era física, mas a agonia da perda absoluta. A perda de sua casa, de sua honra e, acima de tudo, da presença de Deus. Naquele abismo, o ódio foi tudo o que restou. Mas aqui está algo que muitos não sabem. Jesus estava lá. Ele viu tudo, porque Jesus sempre existiu. E foi ele quem deu a sentença final. A autoridade para expulsar Lúcifer veio do próprio Filho. Aquele que é a palavra, o verbo, o alfa e o ômega. Lúcifer caiu porque desejou ser igual àquele que o criou. E a ironia mais profunda é que ele caiu por querer subir. Expulso do céu, longe da glória, longe da luz, longe da verdade, Lúcifer se tornou aquilo que hoje chamamos de Satanás, o adversário. Aquele que não cria apenas destrói. Aquele que não ilumina apenas obscurece. Mas sua queda não terminou ali. O ódio que ele carrega não é apenas contra Deus, é contra tudo que Deus ama.
E você é parte disso. Por isso ele tenta, ele engana, ele distrai. Mas o que muita gente esquece é que ele perdeu. Ele já foi derrotado no céu e será derrotado novamente na terra. Jesus expulsou Lúcifer para proteger o universo da primeira forma de mal. E é por isso que quando Jesus veio à terra, ele enfrentou o diabo de frente no deserto, na cruz e no reino espiritual. Cada confronto foi uma nova declaração. Eu venci. Você não tem mais autoridade. Mas talvez a parte mais emocionante dessa história seja essa. Jesus expulsou Lúcifer não só por justiça, mas por amor. Amor por nós. Se o mal tivesse permanecido no céu, a criação não seria segura. Se a mentira tivesse se tornado lei, nada existiria.